Sonda-me, Senhor, e me conhece. A partir de agora, você vai ouvir o programa Mergulhando nas Escrituras, com Valdir Silva. Forma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti, então. O Evangelho de Lucas, João Batista e as duas alianças de Deus. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Lucas 7:24. Esse é aquele de quem está escrito: eis que envio diante de você o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. E eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Concluindo o relato iniciado pela pergunta feita por João Batista, mais uma vez utilizando as Escrituras, o Senhor Jesus fala da importância do Batista, bem como a diferença entre a velha e a nova aliança. João estava longe de ser um caniço agitado pelo vento, isto é, uma pessoa frágil e inconstante. Pelo contrário, foram as palavras fortes que motivaram muitos a aceitar o Evangelho e até mesmo persegui-lo. João cumpriu o papel dado a ele por Deus. Uma lição para nós que estamos deste lado da cruz: cumprir fielmente aquilo para o qual fomos chamados. Às vezes queremos tanto agradar a todos que podemos nos tornar esse caniço citado por Jesus. Você espera ser honrado em um mundo em que teu Senhor foi crucificado? Spurgeon. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5:15. Jesus afirma que na velha aliança, João Batista foi o personagem mais importante, reafirmando aquilo que o anjo Gabriel dissera de João: pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Lucas 1:15. Algo que quero destacar é que, se queremos ser grandes aos olhos de quem importa, isto é, Deus, façamos aquilo para o qual ele nos incumbiu e teremos a aprovação dele. No entanto, mesmo toda a grandeza dita por Jesus, o menor no reino de Deus é maior do que João Batista, mostrando Jesus o quanto a mensagem trazida por ele é superior. Esta mensagem é muito importante, pois ainda hoje muitos confundem o Velho e o Novo Testamento, dando importância em excesso à antiga aliança, ou fazendo um sincretismo entre as duas. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Hebreus 8:6. As promessas feitas no Velho Testamento resumiam-se em viver uma boa vida aqui na terra, com muitos anos. No Evangelho de Jesus, a qualidade de vida aqui na terra é até irrelevante, pois os olhos daquele que fazem parte do reino de Deus estão nos céus, nas superiores promessas de habitarem as regiões celestiais pela eternidade. Eis o que deve ser a nossa maior aspiração. Finalmente, uma vez cidadãos do reino de Deus, nosso papel é ser instrumento para que mais pessoas adquiram essa nova cidadania, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Boa leitura. Santo, 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 Senhor omnipotente, siempre labio mío honores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios
Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran con fervor, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono glorioso del Señor. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra bañada con tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Muito bom dia a todos. Nessa quarta-feira, uma alegria poder mais uma vez chegar até você, como eu tenho feito já há alguns meses, trazendo texto da Palavra de Deus. Peço a você, inclusive, que abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7. Eu gostaria de aproveitar e agradecer a você que tem se manifestado. Temos recebido aí minha família muito apoio, muitas palavras de apoio em relação à situação que meu pai está vivendo, internado. Eu peço a você que continue assim, orando por ele. Realmente está nas mãos de Deus, não há muito o que fazer, a não ser esperar a ação do Senhor. O tema de hoje fez parte de um pedido que os jovens da igreja onde eu congrego, no bairro dos Pimentas, na cidade de Guarulhos, os jovens perguntaram: como se manter fiel a Deus num mundo onde a maioria das pessoas está afastada? De fato, como se manter? O texto que nós vamos ler agora, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, diz que a porta da perdição é larga. O caminho é repleto de acompanhantes. É fácil de andar. Nem precisamos tomar nenhuma decisão, porque a porta da perdição, o caminho da perdição, só o fato de não tomarmos decisão nenhuma, ficarmos em cima do muro, nós já decidimos por ele. Por isso que Jesus diz, no texto de hoje, Mateus 7, 13, entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. De fato, o caminho da salvação é estreito, a porta da salvação é apertada, não é muito frequentado. Às vezes, quem decide ir por esse caminho, às vezes se sente solitário, porque não tem tanta companhia, às vezes no trabalho, às vezes na vizinhança,
às vezes da escola, às vezes até mesmo em casa. O caminho assim é um caminho pouco frequentado. E por isso é um desafio se manter de fato fiel a Deus, quando a maioria vive, até diz crer em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Parece que estamos remando contra a maré quando fazemos isso. Mas a história bíblica é assim. A maioria sempre decidiu ficar longe de Deus. A maioria sempre decidiu desobedecer a Deus. Mas no meio dessa maioria sempre houve uma minoria, o chamado de toco, o pequeno resto, conforme Isaías capítulo 6, versículo 13, Isaías 49, diz. A Bíblia chama de os heróis da fé. Existe uma lista lá em Hebreus capítulo 11. Pessoas que contrariaram a maioria no seu tempo e procuraram assim seguir a Deus. E eu lanço a pergunta, excluindo Jesus, quem você admira na Bíblia como alguém que na sua época decidiu viver da maneira como Deus queria, mesmo contrariando a maioria que não queria fazer a vontade de Deus? Eu sei que há muitos personagens, mas eu gosto de Noé. Noé, na sua época, quando a humanidade estava bem afastada de Deus, no capítulo 7, versículo 1 de Gênesis, o próprio Deus fala sobre Noé. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. O próprio Deus reconhece que Noé era de um diferencial. No mundo onde a maioria estava longe dele, a maioria estava vivendo cada um do seu modo. A Bíblia diz que a terra naquela época estava cheia de violência, cheia de injustiça. Houve um homem que olhou para Deus e andava com Deus, e Deus, por esse motivo, poupou esse homem e mandou o dilúvio que destruiu toda a humanidade. Noé é uma prova de que é possível, sim, no meio, mesmo sozinho, no meio de a maioria talvez não seguindo a Deus, seja em casa, seja na escola, seja no trabalho, onde for, dá sim para ser diferente. E por isso hoje eu gostaria de dar, no tempo que me resta, 9 dicas de como permanecermos fiéis a Jesus até o fim. Você talvez que ainda não entrou no caminho do Evangelho, ainda tem pensado sobre isso, sim, há algumas dicas que eu quero deixar hoje. E você que já está no caminho do Evangelho, às vezes pode pensar, nossa, mas é tão difícil, a maioria não parece interessada em Deus, e de fato a maioria não está interessada, mas eu quero te deixar hoje aqui 9 dicas, 9 dicas de como manter-se fiel a Deus. Primeira dica, para você e eu, que um dia decidimos, ou você que ainda está para decidir, olhar para Jesus, crer, arrepender, confessar e ser batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 9 dicas. Primeira dica, fixemos os olhos em Jesus, olhando para Ele como aquele que trouxe e viveu a verdade. O livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se portar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Na vida cristã, nós somos ajudados por muitas pessoas. Muitas pessoas passam por nossas vidas, nos ajudam a permanecer fiéis, nos incentivam, mas todas as pessoas, por melhores que sejam, elas têm as suas imperfeições. Só Jesus é o único que jamais nos decepcionará. Eu coloco isso como o primeiro requisito, a primeira dica, porque a decepção com pessoas já tirou muita gente do caminho de Cristo. Mesmo na igreja, infelizmente, há pedra de tropeço, há o joio misturado com trigo. E mesmo aqueles que são trigo, mesmo aqueles que têm compromisso com o Senhor, às vezes, mesmo sem querer, são pedra de tropeço, às vezes agem de uma maneira que atrapalha a vida do outro. Mas com Jesus é diferente. Jesus não somente tem a verdade de Deus, ele viveu a verdade de Deus.
Todos nós, pregadores, a gente prega e procura sempre pregar a verdade de Deus. Mas todos nós devemos ser humildes o suficiente para reconhecer que nós, infelizmente, não vivemos 100% essa verdade. Jesus não. Jesus, ele não somente pregou, mas ele viveu toda a verdade de Deus. Então, esse ano de 2021, eu completo 33 anos andando no caminho de Cristo, seguindo os passos de Jesus. E o que me manteve firme até hoje foi parar de olhar os outros, parar de olhar para mim mesmo e olhar para Jesus como o meu modelo perfeito, o meu modelo que nunca vai me decepcionar. Eu tive quedas, eu tive decepções, mas Jesus jamais me decepcionou. Então, primeira dica, olhe para Jesus. Segunda dica para nos mantermos fiéis até o fim é submetamos nossas vontades e emoções à palavra de Deus. Decidamos obedecer a palavra mesmo quando não sentimos vontade. Jesus uma vez disse lá em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o apóstolo Paulo fala um texto que é um dos meus textos prediletos, ele diz, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Esta aula, inicialmente, eu dei para os jovens. E uma frase que eu ouço muito dos jovens, mas também dos adultos, é, não gosto, não estou afim, não quero. Imaginemos Jesus no Getsemane dizendo para Deus, Senhor, eu não estou afim de morrer na cruz. Todos nós estaremos em maus lençóis. Todos nós estaríamos perdidos se Jesus tivesse tido uma atitude dessa. Não é hipocrisia fazer o que não temos vontade de fazer quando fazemos o que Deus mandou. Ou quando aquilo que vamos fazer vai nos fazer bem. Vai nos fazer bem. Precisamos arriscar e fazer do jeito que Deus manda na sua palavra. Mesmo quando as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos sentimentos, mesmo quando o que nós pensamos é contrário. Está escrito, foi a frase utilizada por Jesus para vencer Satanás durante os 40 dias que ele passou no deserto, lá em Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11. E esta frase nos ajudará também a vencer. Estou tentado. Estou a fim de fazer isso. Minhas emoções e sentimentos querem que eu faça. Mas está escrito, não faça. Então, decidamos não fazer. Ou pode ser o contrário. Eu preciso fazer. Minhas emoções dizem o contrário, mas está escrito, faça. E uma pessoa madura em Cristo, ela vai decidir fazer, mesmo quando as suas emoções dizem o contrário. Para isso, precisamos ler a Bíblia, a palavra de Deus. Não somente ler, mas compartilhar com outras pessoas, porque quando compartilhamos a palavra de Deus, ela volta para nós. E a maturidade cristã, ela nos ensina a submeter as nossas emoções, as nossas conveniências à palavra de Deus. Número 3, conheçamos cada vez mais nossos pontos fortes e fracos. Trabalhemos nele. E especialmente vigiemos quanto aos pontos fracos. Lá em Lucas 22, 31 e 32, tem aquela frase de Jesus, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu, estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Pois é, Pedro tinha boas intenções, mas ele não se conhecia o suficiente. Responda para você mesmo, o que poderia derrubar você da vida cristã? Há coisas, e eu sei da minha vida, que poderia me derrubar da vida cristã. E ao saber disso, eu vou trabalhar nisso, eu vou vigiar sobre isso, e eu vou orar a Deus, pedindo que me ajude nessas áreas. Há pontos fracos em nós que vieram de nossa infância, na formação de nossa personalidade. Às vezes, pessoas sensíveis demais, que se magoam com facilidade, está lá em casa, quando foi formada, quando a sua personalidade estava sendo formada, que ela se tornou assim, isso é uma fraqueza dela. Pessoas que falam demais, pessoas que não falam, que não comunicam, que são pessoas muito caladas,
pessoas muito carentes que às vezes não conseguem dizer não, mesmo quando é para um pecado. Então, às vezes, problemas que surgiram lá na infância. E precisamos conhecer os nossos pontos fracos para vigiar sobre eles, para orar sobre eles e às vezes até para fugir de situações que nos coloquem com possibilidade de cair. Número 4, sejamos humildes e aceitamos o pitaco ou o conselho daqueles que nos amam e são comprometidos com Jesus e também vivem esse desafio de permanecer fiéis. Tenhamos mentores e carne e osso na nossa vida. O Tiago diz, lá em Tiago 5, 16 e 17, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A própria existência da igreja mostra como Deus é sábio. Ele sabe que sozinhos nós não vamos conseguir, que nós somos seres influenciáveis e muitas vezes influenciáveis para o mal. Mas na igreja, no grupo de Jesus, no grupo de irmãos liderados por Jesus, e permitindo que pessoas possam nos aconselhar, pessoas possam assim até nos cobrar, possam nos orientar, possam nos disciplinar. É muito mais difícil a gente cair assim na vida cristã. Eu lembro que em minha juventude eu fiz questão de ter alguns irmãos mais velhos que me ajudaram muito, que me aconselhavam, que me corrigiam. E hoje, já não mais tão jovem assim, eu continuo permitindo que pessoas deem conselhos, me ajudem, porque não estamos sozinhos. Portanto, permitamos que pessoas maduras e sábias nos dêem sugestões. Ante as tentações, procuremos a ajuda de irmãos em Cristo, que podem assim nos ajudar, podem nos orientar. Número 5. Cuidado com quem permitimos que influencie a nossa vida. Ninguém é imune a uma influência. As pessoas que permitimos maior proximidade de nós são elas que irão nos influenciar. A Bíblia diz lá em Mateus 5,13: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte. As amizades podem ser uma bênção, podem nos ajudar muito, mas as amizades também podem nos atrapalhar muito. Então tenhamos muitos amigos do corpo de Cristo, que serão boa influência em nossas vidas. Os não cristãos podem também ser nossos amigos, mas eles não conhecem a mesma verdade que nós conhecemos. Eles estão ainda cegos para as verdades espirituais. E por isso nós precisamos agir como luzeiros do mundo, sendo influenciadores e não influenciados. E por isso a ideia de estarmos em comunhão com o corpo de Cristo, de termos amigos cristãos, de termos a palavra de Deus nos orientando, exatamente para nós não sofrermos a influência que vem assim de pessoas sem Deus. Portanto, cuidado. Essa história de que ninguém vai me influenciar não é verdade. Nós somos seres influenciáveis, para o bem ou para o mal. Número 6. Na caminhada com Jesus, quedas acontecerão. Caiamos, levantemo-nos, aceitemos ajuda e continuemos em frente. 1 João, capítulo 1, versículo 7 diz: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nenhum de nós é perfeito. Jesus morreu na cruz em razão disso. Façamos de tudo para não cair, para não pecarmos. Mas se pecarmos e cairmos, não vamos nos desesperar ou achar que está tudo acabado. Não, vamos levantar. Vamos pedir perdão das falhas que cometemos. Vamos aceitar o perdão de Jesus. Perdoamos as pessoas, nem todas nos perdoarão, mas aquelas que nos perdoarem, vamos aceitar o perdão e vamos em frente. Só exige um pecado imperdoável, que é abandonar Jesus e seu evangelho. Todos os outros pecados, o que quer que seja que você tenha feito ou esteja fazendo, nós temos um Pai mais que pronto para nos assim perdoar e nos dar uma nova chance. O que precisamos é nos arrepender e voltar para assim o caminho de Deus. O Deus é como aquele pai de Lucas 15,
Quando o filho perdido saiu e voltou, o pai estava mais que pronto assim para ajudá-lo. Às vezes desistimos disso. Às vezes desistimos e desistimos de nós mesmos. E não lembramos que Deus jamais desistirá de nós. As pessoas podem desistir de nós, mas Deus jamais desistirá de nós. Portanto, para quem quer ser firme, para quem não quer permanecer firme, é importante a gente saber que haverão quedas pontuais. Haverá quedas pontuais. Mas, quando cairmos, vamos levantar, aceitar o perdão de Deus e vamos em frente. Número 7. Vivamos na luz, onde aquilo que professamos é cada vez mais parecido com aquilo que vivemos. Sejamos transparentes quanto a nossos pontos fracos e aceitemos ajuda. 1 João ainda 1,7 diz: se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3,16, diz: seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Não precisamos parecer santos demais. Deus nos conhece. Andar na luz é viver de acordo com aquilo que nós somos. Às vezes temos pontos fracos, é importante reconhecer. É importante até mesmo confessar. E pedir perdão e ir em frente. Hipócrita na Bíblia não é quem falha. Hipócrita na Bíblia é o fingido. É aquele que sabe que tem os problemas, que tem os seus pontos fracos, não reconhece e critica o do outro. O pecador que reconhece suas fraquezas, pede perdão e pede a compaixão de Deus, sempre é acolhido pelo Senhor. Você lembra lá em Lucas 18, 13 e 14, o fariseu e cobrador de impostos. O fariseu se achava o máximo. O cobrador de imposto, ele nem olhava para o alto, mas ele dizia ao Senhor: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E encontrou Deus mais que pronto para dar a ele uma segunda chance. Então vamos viver de acordo com o que nós somos. E não com aquilo que nós gostaríamos de ser ou com a espiritualidade do outro. Não, vamos viver de acordo com a nossa própria espiritualidade. Sabendo que a boa obra que Deus começou em nós vai continuar até o dia de Cristo e Ele tem muita paciência para conosco. É só não desistir dele. Número 8. Confiemos no poder do Espírito Santo que habita em nós. Romanos 8:11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. E 1 Coríntios 10:13 diz: não sobreveia a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Uma vez que nascemos de novo, uma vez que aceitamos Jesus como Senhor, fomos batizados, recebemos o Espírito Santo e Ele vai fazer parte de nossas vidas para sempre. Até Cristo voltar, Ele é a nossa marca, é o nosso selo, é o símbolo. Mas além disso, Ele nos dá condições de vencer todos os pecados, vencer todas as dificuldades. Podemos dizer: eu não consigo. Mas Deus sempre diz: você consegue sim. Eu posso te ajudar. Estou dentro de você, vivendo em você e posso muito, muito dar a força que você precisa para vencer. Então, número 8, você, assim, temos o Espírito Santo. Número 9, não tenhamos medo de sermos o único, sozinhos às vezes. Jesus viveu essa situação. Os heróis da fé também. Hebreus 11:16 diz: mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles ser chamado seu Deus, porque Ele preparou uma cidade. E no versículo 38 do capítulo 11 de Hebreus, diz que o mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Os heróis da fé em muitos momentos sentiram-se sozinhos. Nós que estamos querendo fazer a vontade de Deus, nós que estamos assim querendo ser fiéis num mundo onde a maioria não é fiel a Deus, a maioria não quer nem saber de Deus, às vezes nos sentiremos sozinhos em casa, nos sentiremos sozinhos às vezes assim no trabalho, com os vizinhos, na escola, às vezes até mesmo no meio do corpo de Cristo. Às vezes teremos contato com alguns irmãos que não
que estão às vezes andando pela porta larga. E nós precisamos mantermos olhando para Jesus na porta estreita, no caminho assim da salvação, no caminho do desafio. Então, vamos nos lembrar sempre, na estrada que leva à salvação, às vezes estaremos sozinhos. Mas tenha certeza, Jesus disse lá em Mateus 28:20, eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Nunca estaremos sozinhos. Sempre teremos Jesus conosco. Portanto, está aí. Fiéis no mundo longe de Deus. É possível. Foi possível para Noé, para Davi, para Abraão, para Daniel, para Paulo, para Timóteo. E claro, foi possível para Jesus vivendo no nosso meio. Ele foi fiel até o fim. E eu queria deixar essas 9 dicas. Eu vou até recapitular rapidamente. 9 dicas de como sermos fiéis. Primeiro, fixar os olhos em Jesus como aquele que não somente trouxe a verdade, mas viveu a verdade. Segundo, submetamos nossas emoções à palavra de Deus, nossas vontades. Façamos o que Deus manda, mesmo quando não sentimos vontade. Número 3, conheçamos nossos pontos fracos e fortes, vigiemos em relação aos fracos e peçamos assim a ajuda de Deus para vencer. Número 4, sejamos humildes para aceitar o conselho dos outros, tenhamos mentores, pessoas que nos ajudem no meio do corpo de Cristo. Número 5, cuidado com quem permitamos que nos influenciem, porque podemos ser influenciados para o mal. Então, muito cuidado com as pessoas que permitimos que influenciem nossa vida. Número 6, na caminhada com Jesus, quedas acontecerão. Caiamos, levantamos, pedimos perdão, aceitamos o perdão de Jesus e vamos em frente. Número 7, vamos viver na luz, onde aquilo que nós confessamos é cada vez mais parecido com aquilo que nós vivemos. Sejamos transparentes, inclusive, para reconhecer aquelas áreas que nós ainda temos dificuldade. Número 8, temos o poder do Espírito Santo para habitar em nós. E é esse poder que nos dá condições de vencer tudo, inclusive de vencer o pecado no mundo, vencer os pecados que às vezes tentam os desafios da vida, as dificuldades da vida. Temos o Espírito Santo. Número 9, não temos medo de ser os únicos às vezes. A porta é estreita, o caminho da salvação é estreito. E às vezes estaremos ali sozinhos, mas tenhamos a certeza, nunca estaremos sozinhos, porque nosso Jesus sempre estará conosco. Que essas dicas e a certeza da presença do Senhor nos motive a permanecer mais e mais fiéis ao nosso Deus. Se você quer ter essa mensagem por escrito, entra lá, igrejadecristo.net. Ela está lá escrita, você pode compartilhar com quem você quiser. Nesta quarta-feira que Deus nos dá, que possamos, mais um dia, já acordamos que mais um dia, que sejamos fiéis a Jesus, fiéis a Deus, vivamos em obediência à palavra de Deus. Um dia desses o céu vai assim apontar o sinal do Filho do Homem, o sinal de Jesus. E no dia em que ele voltar, o sinal dele apontar a você que é fiel, eu que sou fiel, estejamos vivos ou estejamos mortos, encontraremos nos ares com o Senhor. Que esta palavra anime a minha e a sua fé nesta quarta-feira. Deus nos abençoe. Eu vejo em seu olhar, não é fácil suportar. São tantas incertezas para carregar. Se o medo faz pensar que sozinho tu estás, olhe sempre para o alto, Deus é contigo. Oh, vai confiando sempre no Senhor, Ele te ajuda a transpor um mar em terra firme. Deus está à frente, vai, nada
nada poderá te abater. Em seus braços vai te acolher. Siga seguro até o fim. Deus cuidará de ti. É tão difícil ver tanta coisa acontecer. Parece impossível tudo resolver. Espere um pouco mais, o melhor Deus preparou. Não desista, espere e creia, Deus é contigo. Oh, vai confiando sempre no Senhor. Ele te ajuda a transpor o mar em terra firme. Deus está à frente. Vai, nada poderá te abater. Em seus braços vai te acolher. Siga seguro até o fim. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. O Evangelho de Lucas. Jesus, todos precisam conhecer. Aconteceu, depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos. Lucas 8:1. O texto de hoje fez-me lembrar do que João diz no seu Evangelho. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João 1:11. O Senhor Jesus sabia que a maioria dos judeus, seu povo, não aceitaria sua mensagem. Que no decorrer da história, sua igreja seria composta majoritariamente por não-judeus. Mesmo assim, o Senhor não poupou esforços para que todos tivessem a oportunidade de ouvir a sua mensagem. Jesus andava de cidade em cidade, isto é, os pontos mais habitados de Israel, mas também de aldeia em aldeia, ou seja, aqueles locais com menos pessoas. Todos eram importantes para o Senhor, e ele pregava igualmente sua mensagem. O texto fez-me pensar até que ponto a Igreja de Jesus tem medido ou não esforços na busca daquele que, muitas vezes inconscientemente, está perdido. E entre a Igreja de Deus, fez-me pensar em mim mesmo, pessoalmente. Tenho buscado falar do Senhor em qualquer lugar que posso? O desejo de Deus é que todos sejam salvos. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Claro que Ele sabe que nem todos aceitarão. No entanto, isso não deve nos fazer parar, mas dar a oportunidade para que todas as pessoas possam ouvir a mensagem salvadora do Mestre. Ao fazermos isso, estamos apressando a volta dele. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa,
esperando e apressando a vinda do dia de Deus. 2 Pedro 3, 11b e 12. De cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de casa em casa, de pessoa em pessoa, vamos aproveitar qualquer oportunidade para que todos possam ouvir sobre o plano da salvação que Jesus veio trazer. Sem presumir, sem discriminar, pregar a todos. Eis um trabalho que toda a igreja deve fazer para todos. É dessa maneira que o mundo será atingido e a igreja crescerá. Boa leitura. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Em meu ser habita Cristo Senhor. Em meu ser habita profundo amor. Se não me desampara, Ele é fiel, estará comigo, meu Salvador. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus, o Rei Jesus, porque Ele vive. Temor não há, não há. Então minha Alma canta, minha alma canta, grandioso és tu, alma canta, grandioso és tu, Senhor, Senhor. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. triunfante sigo, Levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Ele é o nosso general e a glória do porvir.